Então vamos à resolução da primeira questão. A primeira questão que apareceu para você aí, ela está dizendo o seguinte: Denise conversa muito com suas amigas pelo celular. Ela acessa um aplicativo de mensagens instantâneas para smartphones a toda hora. De segunda a sexta, em média, ela troca 20 mensagens por dia. E esse número triplica nos finais de semana. Dessa forma, quantas mensagens Denise troca por dia, em média? Então vamos ao quadro então para a gente resolver essa primeira questão. Parabéns para você se você escolheu a média aritmética simples para fazer essa questão. O exercício disse que ela troca em média 20 mensagens nos dias da semana, né, os dias úteis, e que no final de semana que esse número triplica. Então o que eu pensei? Que nesse caso, segunda-feira 20 mensagens, terça 20, quarta 20, quinta 20, sexta 20 mensagens em média. E que no final de semana, sábado e domingo, como triplica, de 20 passou para 60 mensagens em média no sábado e 60 mensagens em média no domingo. Como a semana tem 7 dias, então nós temos que N é igual a quem? 7. Se eu fosse comparar essa fórmula aqui da média aritmética, né, com essa que eu estou falando, quem que seria o x1 para nós? Seria o 20. x2 também seria 20. x3 também seria 20, assim por diante. E o xn, que é o último, seria 60. Beleza? Muito simples. Resolvendo isso aí, nós estamos percebendo que x, ó, a média aritmética aí, né, desse somatório aqui, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, dá 100. 100 mais 60 com 60 dá 120, não é isso? Dividido por 7. Isso aqui vai dar 220 dividido por 7, que vai dar 31,43 mensagens. Então essa é a média que a Denise manda de mensagens em uma semana de uso desse aplicativo do smartphone, beleza? Vamos para a próxima questão, então? Vamos à questão 2, então, que está aparecendo para você no quadro. Fala o seguinte: imagine que certo produto tenha sofrido, um ano após seu lançamento, um aumento de 20% em seu preço P. E, ao término do segundo ano, um aumento de 50%. Calcule a média do aumento do preço desse produto ao final de 2 anos consecutivos. Beleza? Vamos ao quadro, então, para a gente resolver essa questão, né? Essa questão aqui, galera, é uma questão que eu creio que você pode ter ficado com a pulga atrás da orelha para saber qual das próximas médias utilizar. A média geométrica ou a média harmônica. Eu quero parabenizar você se você tiver escolhido a média geométrica. Por quê? Lembrando daquela dica que eu dei na videoaula. Essa média geométrica você vai utilizar em situações em que um produto ou um preço de algum imóvel, algum carro, algum veículo sofre aumento ou redução sucessivas, ou seja, aumento ou juros sobre juros ou desconto em cima de desconto. E é justamente o que esse exercício te exigiu. Olha só, vem comigo no quadro. O primeiro aumento, quer dizer, ao final de um ano, né, após o primeiro ano, ele sofreu um aumento de 20%. Então vem cá. Vamos organizar isso aqui, então, matematicamente, para a gente entender. Eu vou colocar aqui, ó, primeiro aumento. O primeiro aumento, então, se ele foi um aumento de 20%, quer dizer que o preço do produto, que era 100%, passou a valer 120%. Então, nesse caso, galera, o valor do produto que era 1, se a gente parar para pensar, ele ficou multiplicado, o valor que eu digo assim, proporcional, né? Proporção do produto multiplicado por 1, que seria o mesmo valor, passou a ser multiplicado por 1,20. Olha que interessante. O que é isso aqui, professor Cássio? Isso daqui chama-se fator de aumento. É isso mesmo, fator de aumento. Por que eu sei que isso é um fator de aumento, professor Cássio? Porque isso aqui é um valor maior do que 1. Pegue qualquer valor que você quiser, o valor de um sapato, de um carro, de uma casa, e multiplique por 1. O valor não vai alterar, nem para mais nem para menos. Agora, quando você multiplicar o valor de um sapato, de uma casa, de um violão, por 1,20, com certeza o valor resultado, o valor final, vai ser maior. Por isso aqui é um fator de aumento. Aumento de quanto, professor? Basta você analisar o 1 como referência. Se o que passou do 1 é o que é o aumento. Nesse caso aqui, passou 20. Então, esse é realmente um aumento de 20%. Beleza? Vamos lá, então. Esse foi o primeiro ano, tá? Isso aqui é um aumento de 20% sobre P, que é o preço do produto.
Concorda? Pois é. Então, só que agora tem um pequeno problema. No segundo ano, né? Vou colocar aqui, ó. Ele sofreu, ao final do segundo ano, ele sofreu um segundo aumento, tá bom? Ao final do segundo ano, o aumento foi de 50%. Então, pensa, se o preço do produto era 100, ele passou a valer 150%. Mas é aqui que vem um detalhe interessantíssimo. Por isso, essa média aqui, ela vai ser usada quando você tiver de calcular médias de juros em cima de juros ou de descontos em cima de descontos já dados. Nesse caso aqui, é juro em cima de juro, ou seja, um aumento em cima de outro aumento. Como assim, professor Cássio? Quer dizer o seguinte, no início do segundo ano, o produto não valia 100%, ele valia 120%, ou seja, 1,20 de P, não é verdade? E isso no final do primeiro ano. Então ele entra no início do segundo ano valendo isso. Olha só o valor que ele entra no início do segundo ano. No início do segundo ano, ele entra valendo isso aqui, ó, tá? Só que no final do segundo ano, após o segundo ano, ele sofreu um aumento de 50%. E você sabe muito bem que aumento de 50% quer dizer que ele deixou de valer 100% e passou a valer 150%. O que nós podemos trazer para decimal é entender que 150% é multiplicar qualquer coisa por 1,5. Esse é o nosso fator de aumento, do mesmo jeito que eu falei aqui. Só que esse fator de aumento aqui, ele é de 50%. Por quê? 1 é a nossa referência. Observe o que passou os 50. Então, isso aqui significa um aumento de 50%. O detalhe é que esse aumento de 50% foi dado em cima de um aumento que já havia sido dado de 20%. Por isso eu estou falando de juro em cima de juro, tudo bem? E a única forma de calcular essa média é por meio da nossa média geométrica. Então agora vai ficar fácil, porque a gente está percebendo que vou multiplicar isso por isso, não é verdade? Posso eliminar esse P aqui? Posso. Vou colocar aqui dentro da fórmula para vocês verem como é que vai ficar. Olha só, eu já montei para você aqui a fórmula, né? E aqui está mostrando o seguinte, a média vai ser a média geométrica, como você está vendo, e como eu tenho x1 e x2 apenas, então o nosso n vai valer quanto? 2, porque eu só tenho 2 dados nesse caso. Então, beleza, só recapitulando aqui, eu utilizei o aumento do primeiro ano e o aumento do segundo ano, que foi em cima do primeiro ano. Eu eliminei P por quê, professor? Porque P para nós é o valor do produto. Nesse caso, não precisa de entrar no cálculo o P, tá bom? Só o valor do aumento, ou se for uma situação de descontos sucessivos, você ia colocar aqui dentro da raiz. Fazendo esse cálculo aqui, né? Eu já fiz o cálculo aqui só para a gente ganhar tempo. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 1,80, tá, galera? O que vai dar para nós, no final das contas, o resultado de uma média de aumento de 1,3416%, né? Isso aqui é um aumento, professor? Sim. Por que eu sei que esse é um aumento? Maior que 1. Quantos por cento? 34,16%. Esse aqui é o aumento médio em 2 anos. Olha que interessante. A única forma de chegar nesse aumento médio foi por meio da fórmula da média geométrica. Aí você pode falar para mim, como é que interpreta isso, professor? Interpreta o seguinte, que se você quisesse chegar ao mesmo resultado do produto, que foi aqui um aumento de 80%, perceba quando eu multipliquei esse por esse, eu cheguei a 1,8. E 1,8 é um aumento de 80%. Então quer dizer que se eu pegasse esse valor aqui e multiplicasse pelo preço do produto lá, se for, por exemplo, que seja uma calça, se eu multiplicasse isso aqui, esse preço da calça por 1,3416 uma vez, depois o resultado multiplicasse por 1,3416 de novo, eu chegaria em um aumento de 80%? Sim, você vai chegar em aproximadamente, pode fazer aí agora, para e faz, 1,3416 vezes 1,3416, você vai chegar em um valor aproximado de 1,799999, o que consideramos como 1,80, ou seja, um aumento de 80%, e a média do aumento nesses 2 anos foi de aproximadamente aqui, né, pegando o que passou do 1, 34,16%. Esse é o nosso fator de correção desse produto nesses 2 primeiros anos. Show de bola? Vamos para a terceira questão então? Vem comigo então, vamos lá. Está aparecendo para você na tela, diz o seguinte, esse terceiro exercício, um automóvel fez um percurso de 200 km em 2 etapas, sendo 100 km cada uma delas. Na primeira etapa, ele desenvolveu uma velocidade média de 90 km por hora e na segunda, uma velocidade média de 110 km por hora.
Qual foi a velocidade média desse automóvel durante o trajeto? Olha só, galera, parabéns para vocês que escolheram a média harmônica para resolver esse exercício. Olha que interessante esse exercício. Vem comigo aí no quadro, né? Eu peguei os dados aqui. Falou que a viagem foi dividida em 2 trajetos, cada um com 100 km cada, né? Então os 2 trajetos têm a mesma distância, já que o total da viagem é 200 km, né? Então é uma situação que fala sobre velocidade e tempo. Toda vez que isso acontecer, você pode utilizar a média harmônica para resolver essa situação problema. Então vem cá, eu tenho aqui que x1 para nós, dado no texto, foi de 90 km por hora, e o x2, ou seja, a velocidade desenvolvida no segunda parte do trajeto, foi de 110 km por hora. Então, nesse caso, o nosso n vale 2. Por quê, professor? Porque eu só tenho 2 dados. Substituindo então na nossa média harmônica, como é que ficaria então? Vamos fazer aqui na frente então. Sendo assim, nesse tracinho que significa esses 3 pontinhos, significa sendo assim, nós teremos, no lugar de n, eu vou colocar 2, dividido por, olha aqui, ó, 1 sobre a primeira média. Quem que é a primeira média? 90, não é isso? Mais 1 sobre a segunda média. Olha que interessante, beleza? Como só tem 2 médias, não precisa de eu continuar. Só essas daqui mesmo, né? Fazendo então o MMC de 90 e 110, como você sabe, eu não posso somar direto. Tem que fazer o MMC, os denominadores diferentes, né? Para quem viu o curso de matemática básica aí, soma de frações, vou deixar o card aqui para vocês acessarem após essa aula. Então nós vamos ter aqui, ó, 2 dividido por... Aqui embaixo, o MMC de 90 e 110 vai ser o produto de 90 vezes 110. Não precisa de você perder tempo de fazer o MMC grandão aqui do lado não, tá? Pode fazer simplesmente assim, ó, 90 vezes 110. Isso aí você vai ganhar muito mais tempo na hora da prova, macete do professor Cássio. Se eu pegar isso aqui tudo, que é 90 vezes 110, e dividir por 90, não é assim? A gente faz... Pega esse MMC, divide pelo de baixo, resultado multiplica pelo de cima. Então vem comigo. Se eu pegar isso aqui tudo, 90 vezes 110, e dividir por 90, sobra quem para nós? 110. 110 vezes 1, aqui em cima nós teremos então 110. Mais isso aqui tudo dividido por 110, quer dizer que vai cortar esse 110 com esse 110, vai sobrar o quê? 90. 90 vezes 1 dá 90, não é isso? Show de bola, né? Vamos fazer aqui então. Você está percebendo que aqui é a matemática básica, né? Então você precisa dominar essa parte do MMC aqui. Substituindo e continuando aí. 2 vai ficar, aqui em cima vai ficar 110 mais 90, vai dar 200. Não é isso? Deixa eu fazer esse traço maior aqui, mostrando que a divisão está em cima, né? Aqui é uma fração. 200 dividido por 90 vezes 110. Vou deixar do jeito que está aqui, porque vocês vão entender agora o que eu vou fazer para a gente ganhar tempo. Olha como é que vai ficar fácil isso aqui agora. Aqui em cima ficou 200, aqui embaixo ficou 90 vezes 110. Como é vezes, o que eu vou fazer aqui? Vou cortar esse zero com esse e esse zero com esse. Ah, pode fazer isso, professor Cássio? Sim, no caso aqui tem uma multiplicação, aí posso fazer. Beleza, então nós temos uma fração dividida por outra fração. Matemática básica. Acesse o meu curso lá. Sobrou 2 dividido por 9. Aqui sobrou 9 vezes 11. Você sabe que 9 vezes 11 dá 99, não é isso? Beleza, então agora como é que eu faço? Conservo a primeira vezes o inverso da segunda. Por quê, professor Cássio? Matemática básica. Aqui é uma fração? É. Ah, então quer dizer que isso aqui é uma fração, professor Cássio? Sim. Isso aqui é uma fração do tipo... Ao invés de escrever 2, eu poderia escrever 2 sobre 1. Tá vendo que eu estou dividindo uma fração por outra? Esse traço é maior, é por isso. Então, o que eu faço? Eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, que vai dar 99 sobre 2. Invertendo aqui, tá vendo? Beleza. Esse 2 eu posso cortar com esse 2. Aqui fica 1, aqui fica 1. A resposta correta é 99 km por hora. Essa foi a média da velocidade que esse carro desenvolveu nessas duas partes do trajeto de 200 km. Interessante, não é? Show de bola, tá? Parabéns para você que escolheu aí, para o terceiro exemplo, você escolheu a média harmônica. Agora, para finalizar a aula, é o seguinte, você deve estar se perguntando, professor, e onde que eu vou encaixar a média aritmética ponderada?
Pois é, você se lembra que eu dei os parabéns para o aluno que escolheu, para o primeiro exercício, utilizar a média aritmética simples. Nesse caso, eu gostaria de, se possível, abraçar quem foi o aluno que escolheu para o exercício 1 fazer aquele mesmo exercício utilizando a média aritmética ponderada. Por quê, professor Cássio? Porque ali você percebeu que os 5 dias da semana apareceu 20, 20, 20, 20, 20. E os dois números do final de semana apareceu 60 e 60. Ao invés de fazer 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, mais 60 mais 60, o aluno poderia lançar a mão da média aritmética ponderada, por isso que eu disse que ela é mais inteligente, né? Porque fazer o quê? 5 vezes 20. Não é verdade? É muito melhor do que escrever 20 mais 20 mais 20 mais 20, não é verdade? E 2 vezes 60. Tá vendo o peso aí? O peso do 20 passa a ser 5. E o peso do 60 passa a ser 2. Então a média aritmética ponderada também poderia ser utilizada para fazer o exercício 1 e com certeza quem fez ganhou muito mais tempo, beleza? Espero que você tenha gostado, inscreva-se no meu canal e fique ligado que vem mais matemática intermediária aí para vocês. Valeu!